Bom, então, essa última aula eu vou dar só 25 minutos, depois a gente vai continuar depois do almoço, vai encurtar a segunda parte. É sobre a evolução do comportamento reprodutivo no ser humano. É um assunto que interessa sempre, quase sempre a todo mundo, por incrível que pareça, tem um grande interesse, ou não tão incrível quanto pareça, mas um grande interesse de todo mundo sobre esse tópico. Tanto que quando eu abri a disciplina de seleção sexual, tinha mais candidato à disciplina do que dessa última vez em comportamento animal. Falei, pessoal, isso aqui é uma disciplina teórica, né? Não é prática. Enfim, lembrando novamente a questão do jogo do Brasil, da aula, como é que vai ser, etc. Prova substitutiva, vocês já ouviram tudo. Mas nós vamos começar essa aula agora com um teste, tá? Então, eu queria que vocês separassem uma folhinha, sem nome, não botem o nome, por favor, então já pode baixar o estresse. Vocês querem fazer o teste? Então podem fazer o teste. Folhinha. Um branco, pode ser pequena, pode ser partida no meio, se quiser compartilhar a folha. Não botem o nome, não botem o número de matrícula tampouco. Eu coleto dados há 25 anos. Nessa folhinha, coloquem simplesmente do lado direito em cima, vocês coloquem um símbolo, se vocês são homens ou mulheres, ou que vocês sintam que vocês sejam. Só para ser politicamente correta aqui. Eu não sei. Sim, que vocês sentem que vocês são. Tá? Você escolhe o que você sente que você é. Porque a resposta de vocês pode estar baseada nisso. Vamos começar então, tá? Todo mundo. Esse cara aqui, vocês viram ele aí no campus? Semana passada. Não? Não? Você não viu? Ele estava andando por aí todo dia, gente. Gente! E essa que vocês viram, ela estava andando com ele. Então, eu quero que vocês coloquem na folhinha de vocês nos números 1, 2 e 3. Tá? Digamos, números 1, 2 e 3. Vocês vão responder 3 perguntas, simplesmente com sim ou não. Vocês esperem rápido, pega um papel que você vai participar também. Dá um papel pra ele, alguém. Vai, olha, tem atrás de você. Coloca o número 1, 2, 3 lá em cima do computador. Não coloca seu nome, nem sua matrícula. Nem nome, nem matrícula. Só o símbolo do... Tá. 1, 2 e 3. Do lado direito em cima coloca o sexo. Você se sente ser. Era mais fácil 25 anos atrás. Hoje em dia é isso. Mas assim, é o que vocês estão sentindo que vocês são. E aí, pense o seguinte. Vocês estão andando aqui no campus, porque vocês não viram. Mas se vocês são mulheres e vocês cruzarem com esse cara aqui, tá? Pensem. Bom. Eu posso ter escolhido mal, porque são os meus critérios. Não, só para vocês pensarem. O que vocês vão responder para nada, né? E essa aqui, se vocês podem estar, se vocês são homens, vocês cruzarem com ela também, tá? Também não sei, eu escolhi, são meus critérios. Então, digamos que vocês estivessem realmente andando aí no campus, e se vocês são mulheres, vocês por acaso começaram a bater um papo com esse sujeito aqui.
E se vocês são homens, por acaso também, vocês cruzaram, foi super simpático, veio falar com vocês estão conversando com a Grace Phipps. Bom, depois de um papo que rolou ali, essas pessoas viram para você e fazem a seguinte pergunta. Vem cá, vamos sair hoje à noite? Sai comigo? Primeira pergunta, sim ou não? Toda hora. É pra escrever, não pode falar, você só responde. Professora, mesmo que a gente tem namorado. Finge que vocês não têm, ninguém tem namorado ou namorada aqui. Ah, tá. Tá? Nada. Que namorado, que namorada, nada. Só. Mas assim, a gente tem que escolher, tem que ser gênero oposto ou pode escolher? Não, é isso que eu falei. Tá. Se você se sente. Escolhe um. Tá, escolhe um. Escolhe um, né? Senão vai misturar as coisas aqui. Os dois juntos, assim, pode ser? Eu sou velhinha, porque eu só paro com isso. Tá? Responderam? Ok. Bom, independente do que vocês responderam aqui, cada pergunta é independente. Então, a segunda pergunta se baseia no seguinte pressuposto. Que você resolveu sair com essa pessoa, tá? Mesmo se você tiver dito não. A segunda pergunta é essa aqui. Vocês saíram, vocês estão lá com a pessoa, batendo papo, tudo. Aí tá acabando o tempo, aí ela fala, vamos voltar pro meu apartamento, vamos tomar um vinho lá em casa? Olha. Sim ou não? Falou? Sim ou não? Sem ser com sim ou não, é assim, com outras respostas. Whatever. Não tem identificação aqui de nada. Eu só coleto essas informações, estou fazendo um trabalho a longo prazo. Tá? Todo mundo respondeu? Independente aqui de sim ou não, você foi para o apartamento da pessoa, tomou um vinho, uma cerveja. Estando lá, a pessoa te pergunta, vamos transar? Topa? Ou sei lá qual é a palavra que hoje em dia usa para isso, né? Sim ou não? Ok, também não pode falar. Pode falar comigo, recolhe aí, recolhe tudo. Pode, se quiser entregar, vamos passar aqui. Porque as minhas respostas são incríveis. Olha isso. Meu Deus, a resposta. Aqui, ó. Seus tarados. Então, vamos ver, porque é engraçado que as coisas, eu vou comparar depois com outro estudo clássico. Tem mais aqui? Aí você só vai marcando, tá? Primeira resposta, mulher. Um sim no primeiro, sim no segundo e não no terceiro. Beleza. Segunda, mulher, sim. Segunda resposta, não. Se o encontro fosse bom, sim. Ok, isso aqui tem considerações. Então, peraí, já tem uma estrelinha. Tô falando não, aí tem uma estrelinha. Se o encontro fosse bom. Não se o encontro fosse bom. Aí sim, mas sabendo segundo as intenções, não. Então,
só pra responder sim ou não. E a terceira não. Sim ou não, não. Esse aqui, esse é homem. Não, não e não. Homem? Homem, não, não e não. Vai dar certo. Nossa! Essa aqui é mulher. Sim, sim e sim. Essa aqui é homem. Sim, sim e não. Mulher. Sim, sim e sim. Isso aí, esse moleque de estúdio, né? Essa aqui é mulher. Sim, sim e sim. Mulher, me chama. Mulher. Sim, sim e sim. Ali, ó. Eu escolhi bem esse cara, hein? Aí, pessoal, você vai ter disputa, hein? Mulher. Sim, sim e não. Mulher. Sim, não e não. Mulher. Sim, sim e sim. Aqui. Mulher. Sim. Acho que sim, né? O segundo. E o terceiro. Top. Aqui tem. Eu vou te contar com 2 aqui, tá? Se bem que é tanto para homem quanto para mulher. Vou contar 2 vezes, porque botou meio a meio. Então, sim, sim e sim. E sim, sim, sim do outro lado, que aí aumenta o meu tamanho amostral. Aí esse aqui é mulher, sim, sim e sim. Mulher, sim, sim e não. Nossa, eu Não. mas eu não. Sim. De baixo você marcou sim. Não, eu marquei. Isso agora marca. Não, você. Marca aí. Um aí. Isso, cara. Não era assim, sim, não. Foi sim, não. e não, ele não tinha marcado, ele marcou 5, 10, 13. Tá. 5, 10, 13. 1, 2, 3, tá certo. 5, 10, 13, tá certo. Aí mulher, sim, sim e não. É difícil, né? Porque a gente vai com um lado e pro outro. E tá ficando pequeno aqui o espaço. Eu tô falando muito rápido. Então, esse aqui tem mais mulher do que homem. Outra mulher, sim, sim e sim. Homem, sim, sim e sim. É boa essa turma, porque tá muita gente. Tá. Essa aqui também por os dois. Não. Esse aqui, eu acho que só pode ser homem. Homem. Tá. Isso. Marcador, duas coisas, não, né? É duplo homem, né? Tem 2, 5, 8, sei lá. Também não entendi. Não, mas tudo bem. demais. Não, É muito macho. não, sim. Esse é Eu sou macho demais. Não, e sim. É porque é independente. A pessoa independente, na terceira opção ela já foi, já encheu a cara. Esse é homem, sim, sim e sim. Esse aqui, homem, sim, sim e sim. Homem, sim, sim e sim. Tá tudo junto, isso. Aqui. Homem, sim, sim e sim. Mulher, sim, sim e sim. Homem, sim, sim e sim. Homem, sim, sim e sim. Mulher, não, não e não. Eu escolhi o final de ferrar.
é homem ou yeah. Meu Deus do céu. Bom, a segunda pergunta foi seco ou suave, né? Tá discutindo vinho, então eu assumo que seja sim. E o terceiro, não é nem se tem camisinha? Tem. Eu acho. No terceiro eu vou botar com um sim. Né? Bota um sim. Nessa modernidade toda, a pessoa convidou, né? Tem que estar preparada. Ok, essa aqui também é complicada. Esse é um homem, mas vou botar sim com os dois de preferência. Tá? Mas vou botar só um sim. Aí, o segundo depende do decorrer da saída. Se o encontro for bom, sim. Estou assumindo que também seja independente, né? Terceiro, mais uma vez, depende do decorrer da noite. Se o encontro e o after for bom, sim. Então, considerações à parte, assim. Mulher, sim, sim, sim. Mulher, sim, não e sim. O negócio foi o vinho ali. Aqui é mulher, não, e sim. Mulher, não e sim. E outra mulher, não e sim. Então, vamos fazer aí ver como é que ficou. Professora, suas aulas sempre tem bem mais mulheres do que homem ou é contrário? Na biologia, de modo geral, tem muito mais mulher do que homem. Aqui está mais equilibrado do que o normal, para dizer a verdade. Geralmente tem mais muito mais mulher do que homem. Mas eu acho que a biologia Você está com a variação. não. 10, 7. O cara do lado e da boca. Não, era 18? 19. Tinha 18. Era 18? É. Tá. 15. Depois eu sou mais nesse nível. 7. 12. A gente pode fazer aí, vamos fazer uma proporção aí do negócio, quanto que dá. Dá 20, dá 11, 12, 13, 13. Quase 2 anos. Isso de pessoa. 13, 25% e o resto, né? Dá 2, 4. 22. 22.
68. Então, vamos dar uma olhada então como é que ficaram os números aqui, tá? São esses números aqui que importam. Esses aqui. E aí a comparação. Então, quando a gente fala aqui, comparando mulheres, homens e mulheres que disseram sim a simplesmente sair num encontro, né? Nós temos 85% dos homens toparam sair num primeiro encontro contra 80% das mulheres. 85% dos homens toparam tomar o vinho mais tarde contra 68% das mulheres. E, finalmente, 85% dos homens toparam sexo versus 68% das mulheres. Tá? Por que isso daí é interessante? Vou mostrar para vocês como é que fica isso em comparação com o trabalho que foi feito no Havaí nos anos 70. Tá? A comparação é mais ou menos essa aqui. Então, com relação à primeira pergunta, você sairia comigo hoje à noite? Olha as mudanças, tá? Porque aqui é interessante, tanto como mostram as mudanças que ocorreram no período de mais de 30 anos, quase 40 anos, no sentido de respostas de um sexo versus outro, como também as diferenças e também quais são os padrões que se mantêm, apesar de quaisquer coisas que socialmente tenham mudado ao longo desse tempo. Então, isso aqui foi feito num campus da universidade também, mais ou menos na mesma faixa etária que vocês. Mulheres e homens responderam no mesmo patamar de que sim, que sairiam iguais. Aí quando a gente olha na segunda pergunta, aqui voltaria ao meu apartamento. Só 6% das mulheres, há 30, 40 anos atrás, iriam voltar para o apartamento do cara, nessas circunstâncias, versus 69% dos homens. E a gente aqui pode fazer uma comparação. Aqui que voltariam para o apartamento, nós temos 85% dos homens topariam, para dizer a verdade, bem mais do que há quase 30 anos atrás. E com relação às mulheres, 68% voltariam, e nós temos aqui um percentual muito maior do que naquela época. Apesar de que ainda é um padrão diferenciado. E, finalmente, topar transar, 40 anos atrás, nenhuma mulher toparia transar com um cara nesse primeiro encontro versus 75% dos homens. Então, nós temos um padrão aqui que a gente pode ver que é completamente inverso. As mulheres vão diminuindo a probabilidade, a chance de nesse primeiro encontro, chegarem a ter um evento sexual versus homens que aumentavam a sua resposta. E aqui, o que é que nós temos? Com relação aos homens, nós temos uma proporção que ficou equivalente nos três, relativamente alta, né? Mais alta do que essa resposta aqui. E das mulheres, nós tivemos uma proporção que diminuiu, mas se manteve estável. Então, assim, a gente vê que teve uma modificação, né, ao longo dos últimos 40 anos, e eu estou acompanhando essa modificação há 25 desses 40 anos, aqui com as turmas de comportamento animal, mas mesmo assim prevalece um certo padrão aqui que é intrínseco e que mostra que existem diferenças que, não sei se socialmente ou não, que mais para o futuro iriam se modificar ainda mais, ou se refletem alguma coisa mais intrinsecamente biológica. E que o meu interesse, obviamente, sendo biologia, é de entender essas diferenças. E essas diferenças, eu, particularmente como bióloga, acredito que sejam relevantes, que sejam reais, e elas estão refletidas numa série de livros, de crenças, de piadas, de todo tipo de coisa que a gente tem socialmente que mostram ou enfatizam que existem essas diferenças. E aí o meu interesse é saber como que esses reflexos mais culturais ou sociais, se eles estão ou não ligados a questões biológicas. Então eu vou falar de alguns deles aqui, né? Eu, particularmente, acho que essas estratégias de acasalamento de homens e mulheres, elas realmente são muito diferentes e, apesar de todas evoluções culturais e modernizações, eu ainda acredito que homens e mulheres sejam muito diferentes em vários sentidos. E a gente tem algumas coisas curiosas em livros
às vezes engraçados, filmes, né, que falam sobre essas diferenças. E piadas também, eu vou mostrar algumas aqui para vocês, porque eu recebo toda hora, né? Eu trabalho com seleção sexual, é o que eu mais recebo na vida, é piada. Então, algumas que eu acho muito engraçado, uma delas está aqui, o cérebro do homem, como é que seria? Então, a gente tem aqui a área cerebral ligada a sexo, absolutamente bastante grande, futebol também, área de infidelidade também, aqui bem pequenininho, né? Talento para limpar, para fazer xixi no lugar correto, interesse cultural aqui também, bastante pequeno, muito grande, glândula para desculpas esfarrapadas e a capacidade para ouvir a mulher, pouca, nível de atenção, entendeu? Então, assim, tem várias coisas. Aí você faz a comparação, como é que seriam então o cérebro de mulheres, né? Volta no slide anterior, que tem um PS ali, ó. Qual? O esboço de glândula responsável para ouvir o choro dos bebês à noite não foi encontrado porque é muito pequena. Precisa de uma análise. Vista microscópio eletrônico. Precisa de uma análise um pouco melhor, né? Eu tenho uma cunhada que reclama demais disso, coitada, que o meu irmão jamais acordava com o bebê berrando e ele falava que ele nem ouvia. Mas enfim, e aqui, de acordo com muitas opiniões, né? O cérebro da mulher, então, esse aqui eu gosto, isso aqui a Patrícia falou, eu te disse que eu tinha razão. Eu gosto muito dessa aí. Nossa, aqui a diferença é de querer e precisar. Essa aqui é engraçada porque eu sempre uso essa questão pessoal, mas é uma das minhas filhas, sempre era um negócio assim, mãe, eu preciso disso, eu preciso. Você precisa aprender a diferença entre querer e precisar, entendeu? Porque precisar é outra coisa. E assim, também discordo de várias aqui, sinceramente. Competência para dirigir não é por nada, não. Oh, chato. Mas enfim. Você não me ama mais. Você não me ama mais. A iniciativa sexual aqui também. Eu te disse que enfim, memória para datas. Obviamente isso aqui, cada um vai ter, se eu pedisse para cada um desenhar um cérebro estilizado aqui sobre o sexo oposto, eu tenho certeza que nós teríamos uma variedade de coisas diferentes, né? Opções diferentes. E a gente tem uma série de outras questões que aparecem aqui. Eu queria saber onde é que foi parar, eu não guardei. Oh, meu Deus. Eu acho que eu não guardei, eu não salvei umas piadas que eu recebi ontem muito boas. Mas enfim, de qualquer maneira, homens e mulheres, habitualmente a gente vê culturalmente também, é isso que vai ser a minha perspectiva, tem táticas e estratégias muito diferentes. Quando a gente fala dessas práticas culturais, de modo geral, e aqui eu estou falando de modo geral porque também tem coisas que são contrárias a isso, mas de modo geral, essas práticas culturais, elas tendem a refletir decisões que são adaptativas para os indivíduos envolvidos. E mesmo depois, historicamente falando, um negócio que já não tem mais cabimento, você pergunta por que aquele negócio fica sendo, essa prática fica sendo repetida. Você tem que buscar as origens dessa prática cultural para tentar entender como que evoluiu em primeiro lugar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui resgatando agora a visão biológica dessa questão reprodutiva, a gente volta àquela diferença crucial que está por trás de toda a evolução de seleção sexual, né? Que é o potencial reprodutivo. Como que o potencial reprodutivo difere entre homens e mulheres? Então, vamos pensar o seguinte, com relação a homens, tá na hora da gente parar. Só vou parar nesse slide aqui para vocês poderiam mostrar também. Homens e mulheres. Quanto é o número de filhos que vocês acham que no máximo que algum homem já teve? Meu avô teve 8. 1000? Mais de 1000. Não, mais de 1000? Mas tem um cara que teve 80 O recorde é de 600 e alguma coisa. Vou mostrar para vocês, pelo menos, comprovadamente. 888 filhos. Mas ele era numa aldeia na África. Ele era o dono de um harém. Um harém grande. Gente, como é que
Claro que alguns desses aqui provavelmente não eram dele, né? Ele contabilizava os 888 como dele. Então, provavelmente ia falar uns 850, tá? Então tem uma variação. E de mulheres, quantos filhos? Vocês acham que o máximo? Minha avó foi 8. 8, 60, 20. Também, aqui tem uma certeza maior, tá? 69. Essa mulher, e aqui é um fenômeno, eu tô dando o máximo dos máximos. Mas assim, ela começou a se reproduzir muito cedo. Mas não é só isso, essa aqui é uma exceção, para dizer a verdade, porque a ovulação múltipla, que gera gêmeos não idênticos, é uma característica biológica. Então, assim, ela ovulava múltiplos óvulos, então múltiplas fertilizações, então ela acabava tendo 2 gêmeos, 3 gêmeos, 3 gêmeos. A pobre é uma criatura. Enfim, mesmo considerando esses dois extremos, vocês estão vendo que o potencial reprodutivo de homens e mulheres é infinitamente diferente, mesmo por uma espécie que nem a nossa, tá? Então, esse potencial reprodutivo tão diferente é um grande gerador das diferenças culturais que existem, e biológicas, obviamente. Aí nós vamos falar sobre isso a partir do horário da tarde, ok? 69 filhos de mulheres. Então, relembrando aqui o ponto que eu quis fazer com esse slide aqui, era basicamente que essa diferença em potencial reprodutivo é uma perspectiva evolutiva que explicaria muitas diferenças comportamentais, não só em outros animais, como também na nossa espécie. E, novamente, eu quero dizer o seguinte, lembrem que aqui a perspectiva evolutiva e não necessariamente explica a motivação ou os comportamentos das pessoas da atualidade. Então, cada um faz a sua própria avaliação nesse sentido. Mas o que é que poderia, então, gerar esse tipo de diferença intrínseca biológica? Ninguém pode negar que aqui existe uma diferença biológica enorme, que é exatamente o potencial reprodutivo. A expectativa, e não falo uma expectativa consciente, mas uma expectativa evolutiva que machos podem ter, seria a capacidade de gerar filhos, muitos filhos, enquanto que fêmeas têm uma perspectiva de gerar muito menos filhotes ao longo da sua vida. Então, quando a gente olha em características reprodutivas de machos e fêmeas na nossa própria espécie, tem uma série de diferenças que são muito óbvias, né? Então, são diferenças tanto fisiológicas quanto comportamentais. Dentre essas, nós temos, por exemplo, limiar da excitação sexual para homens tem de ser muito mais baixo do que para mulheres. Essa é a razão pela qual, por exemplo, a Playboy vende muito bem, obrigada, enquanto que a Playgirl, que eles lançaram um tempo atrás, não vende coisa nenhuma. É uma coisa que biologicamente se transformou num ganho econômico, né? Diferenças ainda entre homens e mulheres. O orgasmo na cópula para homens ocorre quase sempre, para mulheres nem sempre. Desejo de variação tende a ser mais alto para homens do que para mulheres, se bem que isso aqui a gente pode até falar, não, mas tem aqui um elemento cultural, um elemento social que faz com que esse desejo de variação seja reprimido em mulheres e seja mais evidenciado em homens, até porque é mais aceito, não sei o quê. Realmente tem digamos que um reforço, e aqui eu falo novamente, é um reforço cultural ou social que simplesmente reforça uma diferença que já existe, provavelmente biológica. Uma outra coisa, questão do adultério é mais frequente para homens, menos frequente para mulheres. As taxas mais recentes que eu já ouvi, por exemplo, o número de parceiros sexuais para homens e para mulheres ao longo da vida, em média, isso aqui acho que a pesquisa foi feita para homens europeus e norte-americanos e mulheres europeias e norte-americanos, que teriam, em média, 6 parceiros sexuais, um homem, durante a sua vida. Provavelmente eles falam que tem muito mais, qualquer tipo de entrevista que é feita, mas em média, mesmo levando em consideração uma possível propaganda a mais, teriam em média 6. E para mulheres, em média, eram 2 parceiros sexuais ao longo de uma vida. Questão de estupro é ocasional, ocorre ocasionalmente para homens e quase nunca para mulheres. E, finalmente, preocupação com a fidelidade sexual do parceiro.
E aqui também a gente teria uma questão, aqui eu coloco um peso maior, digamos que cultural e social. É uma preocupação da fidelidade sexual do parceiro é muito maior, tende a ser muito maior para homens, enquanto para mulheres tende a ser moderada, tem mais uma preocupação do tipo de fidelidade emocional do que sexual. Não sei o que vocês acham disso daqui, colocando em aberto aqui para comentários, o que vocês acham disso aqui? Reflete uma realidade, não? Só uma dúvida ali com essa parte do estupro ali. Como é que eles vão? As fêmeas quase Não, é quem pratica. Aqui é a prática do estupro. Ocorre, né, para homens e para mulheres quase nunca. Tá? Aí pode pensar, mas como é que uma mulher estupra um homem? Essa é a pergunta. A pergunta uma mulher pode estuprar um homem e fazer com que ele tenha uma ereção, por exemplo, contra a vontade dele, simplesmente ele emocionalmente ou intelectualmente não está... Como limiar dele não, e até involuntário, né? Então seria uma coisa involuntária nesse sentido, né? Então essas são diferenças, às vezes, que existem fisiologicamente, biologicamente, e levam, às vezes, a questões culturais que tendem a reforçar essas diferenças. Então, quando a gente pensa na questão mesmo biológica, que está levando a comportamentos diferenciados, a gente pode pensar no sentido de que homens, assim como machos de outras espécies, a obtenção de cópulas adicionais, ou pelo menos tradicionalmente, antes do advento da pílula anticoncepcional, etc. e tal, o número de cópulas estava associado a um aumento do sucesso reprodutivo. Se não tinha um controle da natalidade, não tinha como controlar isso daqui, simplesmente havia uma correlação muito direta entre um fator e outro. Já no caso de mulheres ou de fêmeas de modo geral, na maior parte das espécies, como o número de filhotes a serem produzidos, obviamente, é muito menor, isso nas aulas de seleção sexual eu expliquei, o que acontece? O que acaba interessando para fêmeas aqui é que esse potencial genético do macho, a própria qualidade do macho seria visado, não é uma questão numérica, mas o potencial genético do macho, a questão de recursos que ela teria para criar aqueles filhos, aqueles filhotes, né? E no caso da nossa espécie em particular, o investimento paternal potencial na nossa espécie pode ser absolutamente enorme, diferentemente da maior parte dos mamíferos. Então, aqui a gente tem que jogar com outro elemento que normalmente não ocorre em mamíferos, que é o investimento paternal, que é bastante comum, né, para a nossa espécie. Quando a gente leva tudo isso aqui em consideração, o que às vezes é valorizado, então, por mulheres, culturalmente falando, seria o sucesso dos seus filhos, a sobrevivência deles e o seu sucesso. Enquanto que, para homens, é claro que o sucesso dos filhos tem um interesse muito grande, etc. e tal, e é evidente na maior parte das culturas humanas, só que aqui tem uma relação muito direta entre simplesmente a obtenção de cópulas e a questão do aumento do sucesso reprodutivo. E às vezes nem mesmo, né, um conhecimento de onde estariam esses filhos. Então, isso geraria, de modo geral, uma questão que a gente aqui viu num padrão um pouco menos explícito do que aquela pesquisa feita no Havaí há 30, 40 anos atrás, de que fêmeas tendem a ser mais discriminativas com relação aos seus parceiros sexuais. Então, mesmo nesses números aqui, considerando, se eu fosse fazer uma pesquisa desse tipo aqui, em alguns países africanos, ou então em alguns outros locais onde homens e mulheres têm uma definição ainda mais rígida, estereotipada dos papéis que eles têm que cumprir na sociedade, esses contrastes estariam maiores. E a gente amarraria, talvez com mais facilidade, essa questão aqui de que fêmeas seriam mais discriminativas. Então, eu consigo, assim, vocês ainda são, todo mundo aqui, acho que tem menos de 30 anos, não é?
Alguns poucos talvez não, tá bom? Muitos poucos é que tem mais de 30 anos. Mas ao longo da minha vida, ao longo da disciplina, inclusive, da época no Jurássico lá que eu tinha a idade de vocês, e agora eu vejo essas mudanças, né? São mudanças muito grandes, na verdade, sociais. Essas mudanças que ocorreram na sociedade, no que eu consigo enxergar, na verdade, o que nós temos hoje em dia é diferente do que tinha lá atrás, mas se a gente comparar culturalmente o que nós temos hoje em dia aqui, com o que ocorre, por exemplo, em alguns países africanos, né? Ou mesmo no Nordeste do Brasil, em alguns lugares, você fala assim, nossa, tem uma diferença de 50 anos, 100 anos, 1000 anos em alguns lugares. O que acontece ainda nessas sociedades que refletem esses papéis né, diferentes de homens e mulheres. Mas, de modo geral, e mesmo na atual sociedade, tem muitos maiores custos ligados à reprodução para mulheres do que para homens. Professora, foge um pouco do assunto, mas a adoção tem alguma ligação com o sucesso reprodutivo? De adoção, se a adoção teria alguma ligação com o sucesso reprodutivo? Não. Não, assim, quando a gente fala biologicamente falando, não tem nenhum vínculo. Aquela criança, geneticamente falando, não é ligada. Então, não são os genes daquele indivíduo que está adotando que vão ser replicados. Então, a gente não contabiliza isso como sucesso reprodutivo, tá? Mas o que motivaria, então? Eu acho que tem muitas outras coisas ligadas à criação de filhos, etc., que não estão ligadas a sucesso reprodutivo. Entendeu? Então, assim, o sucesso reprodutivo é uma medida biológica de alguma coisa que, por exemplo, se fosse só sucesso reprodutivo que interessaria, ninguém usava camisinha, né? Ninguém tomava pílula anticoncepcional, porque, afinal de contas, os genes que estariam completamente no controle. É que outros animais também adotam, né? Eles adotam, mas não é a mesma forma de adoção, digamos, nesse sentido. Existem muitas hipóteses que tentam ligar, explicar como que ocorre a adoção em outras espécies, por exemplo. Então, uma possibilidade em algumas espécies é que a adoção, especialmente em peixes, isso ocorre em aves, você dilui o efeito de predação sobre seus próprios filhotes, por exemplo. Não é o que eu acho que acontece em seres humanos. Entendeu? Então, assim, as explicações são variadas e são, às vezes, tanto comportamentais quanto fisiológicas. Existem fases fisiológicas de fêmeas, por exemplo, que levam à adoção, pelo próprio estímulo hormonal. Entendeu? Bom, então, de forma geral, então, essa questão de por que fêmeas seriam mais discriminativas é muito evidente em muitas outras espécies, mas na nossa espécie também não deixa de ser verdade. O investimento maternal, que envolve, inclusive, acordar várias vezes de madrugada, que você escuta o seu filho e seu marido aparentemente não, envolve tudo isso aqui de custos reprodutivos, né? Então, a gente tem uma gestação que na nossa espécie é incrivelmente longa, 9 meses de gestação, com uma mortalidade que até pouco tempo ligada a essa gestação era absolutamente enorme. A gente não tem uma noção de que há 100 anos atrás, como que era uma mortalidade ligada à gestação? Era muito grande. Se vocês forem olhar todos esses contos, essas historinhas para criança, né? A figura da madrasta era muito comum. Mas por que a figura da madrasta era tão comum? Porque a mulher morria, tá? Então a madrasta entrava ali para fazer o papel de mãe. Aí a gente pode até entrar no contexto da história, por que a madrasta não era vista de uma forma tão boa. Você já ouviu falar de alguma madrasta nessas historinhas que era uma madrasta boa? Madrasta é sempre má nas histórias, não é verdade, não é o verdadeiro em todos os contextos, mas tem um fundo ali, um arcabouço de realidade de por que as madrastas eram más. Primeiro, por que existiam madrastas? Porque as mães morriam na gestação ou no parto. E aí as madrastas entravam, né, para suplantar a mãe ali nessa questão. Então, essa mortalidade mais alta, a gente ainda tem o custo ligado à amamentação, que também, né, acaba gerando esse custo geral maior. E depois, cuidados maternais, não é à toa também que a gente tem o maternal. O que é o maternal quando a gente fala? Por que a gente fala, a criança vai entrar no maternal? Por que não é? Eles vão entrar no paternal.
Então, assim, a gente tem que se indagar na realidade das coisas, né? A criança não entra no paternal porque todo mundo prefere o maternal. Os seus filhos, que eles entram no algo chamado maternal. Se vocês quiserem implementar um colégio aí, chamarem de paternal, vocês não vão ter sucesso, tá? Então, essas diferenças são reais. Bom, eu quero falar sobre algumas outras coisas aqui também, ligadas a essa questão de reprodução humana, mas um dos critérios mais interessantes que tenta explicar evolução de sistemas de acasalamento na nossa espécie. A nossa espécie é muito diversificada, tá? Nossa espécie tem poliginia. A poliginia como forma aceita de acasalamento ocorre na maior parte das culturas humanas. Então, se a gente for simplesmente contabilizar o número de culturas humanas que tem e não quantificar o número de indivíduos por cultura, a maior parte das culturas humanas são poligínicas, tá? Nós temos a monogamia como sendo a única forma aceita também, geralmente por sociedades ocidentais, e nós temos a poliandria também, em alguns poucos casos, como a forma tradicional de acasalamento. Mas como que a gente poderia explicar algumas formas desses tipos de acasalamento, né? Uma grande questão aqui, que é levantada como uma causa para a evolução da monogamia como um sistema de acasalamento típico na nossa espécie, porque como mamíferos não deveria nem ocorrer, a monogamia não deveria ser cogitada como um sistema aceito na nossa espécie. Mas a monogamia é muito comum na nossa espécie. Se pergunta, bom, por que a monogamia é comum? E tem algumas hipóteses que estão ligadas à questão da perda do cio na nossa espécie. Então, todos os outros mamíferos, fêmeas entram no cio. Vocês já perceberam que a fêmea humana não tem cio? Não tem cio, tá? Não tem uma demarcação clara de quando que teria disponibilidade de um óvulo para ser fertilizado. Por que nós somos a exceção? Então, isso é uma questão aqui, porque ela ajuda a explicar por que levando em consideração o que a gente esperaria pela seleção sexual, que nós somos uma espécie de mamífero, em mamíferos a monogamia é inexistente praticamente, no entanto, na nossa espécie ela é bastante comum. Então, como explicar a monogamia numa espécie de mamífero e, mais ainda, um investimento paternal altíssimo, que não é comum também para mamíferos, tá? Tem dois cenários evolutivos que são propostos para tentar explicar a evolução da monogamia na nossa espécie. Eu vou apresentar os dois, eu não acho que nenhum dos dois explica totalmente, mas são interessantes. Um deles é apresentado pelo Alcock como o mais provável, e a evolução, né, lá atrás de hominídeos, e ele fala o seguinte, que tradicionalmente, ancestralmente na nossa espécie, existia uma divisão de trabalho. E essa divisão de trabalho seria até pelo próprio dimorfismo sexual de tamanho maior dos homens, que os homens iriam atrás de uma caça, iriam caçar como você vê hoje tradicionalmente em sociedades mais rudimentares, mas ainda tradicionais mesmo, né? Em várias tribos, que são homens que caçam. E mulheres, tipicamente, elas coletam sementes, frutas, elas trabalham em hortas, elas ficam mais restritas naquele local e com outro tipo de alimento. Nesse caso aqui, o que o Alcock sugere, também em tempos remotos e muito ancestrais, é que o cio na fêmea, tipicamente, é uma época de atração do macho. Ou seja, o macho que é hierarquicamente superior naquela condição ali, que a gente vê em vários primatas e em outros animais, é que nessa época, o macho, geralmente dominante do grupo, ele vai e guarda aquela fêmea. Ele não deixa nenhum outro macho se aproximar daquela fêmea. Porque aí ele vai ser o pai dos filhotes da fêmea. Tá? Isso em outras espécies. E o Alcock supõe que isso também teria ocorrido na evolução da nossa espécie lá atrás. E aí o que acontece? Com esse cenário, quando uma fêmea estava no cio, ela era também a recipiente da proteína da caça que ele trazia. Então, por esse período de tempo,
ela conseguiria um recurso maior, proteínas na forma de carne. Professora, Ah. rapidinho, você pode explicar de novo? Que eu não entendi essa parte de que o macho ia... Ele monopoliza a fêmea durante o período do cio. Então a gente vê isso em outras espécies. Por exemplo, espécies de babuínos que vivem em grupos, quando uma fêmea entra no cio, é muito evidente que ela está no cio, né? Tem toda uma parte fisiológica, física, ornamental, que mostra, faz a propaganda de que ela está com o óvulo pronto para ser fertilizado. Nessa ocasião, o macho dominante fica com ela e exclui os outros machos. Dá grandes brigas e ele dá muitos safanões e tapas nos outros machos e ninguém se aproxima dessa fêmea, só ele. Então, o que o Alcock propõe aqui é que numa época remota e ancestral da nossa espécie era isso que acontecia. Então, mas o que acontece? Com a partilha de recursos, no sentido de que machos eram que iam atrás da caça, eles distribuíam a proteína como eles quisessem dentro do grupo. E uma fêmea, durante o cio dela, ela associando com o macho durante esse período, especialmente um macho que tivesse muita caça, ela estaria compartilhando dessa proteína, desse recurso. Então, o que o Alcock sugere aqui é que há uma estratégia evolutiva que teria surgido em termos de fêmeas. A gente está falando de uma corrida armamentista aqui entre os sexos nesse sentido, porque nesse sentido da fêmea perder o cio, ela perdeu uma demarcação clara de quando que ela estaria sexualmente receptiva para uma fertilização, para gerar filhotes, ou seja, ela tem um aumento da receptividade sexual ao longo de todo o tempo. O que acontece? Machos não sabem mais quando que uma fêmea estaria receptiva sexualmente ou não. Ele não tem mais como determinar essa questão. E nesse cenário, o que acontece? O macho, então, passa a tomar conta da fêmea durante todo o tempo, para ele garantir a fertilização dos ovos daquela fêmea. Porque se ele já não sabe mais quando que pode ocorrer a fertilização, ele não tem mais como monopolizar a fêmea durante um certo período do tempo. Tá? Então isso aqui seria um possível cenário, e esse sistema de guarda aqui tem um nome. Chama-se casamento. Tá? Então, é um sistema de guarda permanente, ou seja, o monopólio da possibilidade de fertilização, assim como naquele camarão que eu mostrei para vocês, que era um pouquinho diferente. Naquele caso do camarão, a fêmea trocava de exoesqueleto, ela permanecia receptiva só um curtíssimo período durante toda a época, todo o ano, né? E o macho tinha que guardar a fêmea para ele poder fertilizar naquele período. No caso que o Alcock sugere, é o contrário. O macho não tem mais noção de quando que é o período de fertilização. E a única maneira de garantir que ele vai ser o pai da prole daquela fêmea seria ele guardando a fêmea o tempo todo. Então, excluindo os outros machos de acesso àquela fêmea. Então, isso aqui é um cenário evolutivo, obviamente, remonta lá às nossas origens, né? Mas não é só esse. Nesse cenário que o Alcock... Oi, Fayette. Oi? Tem alguma espécie que ela perdeu o cio? Não que eu saiba, que eu conheça dentro de primatas, nem assim... Tem que dar uma procurada nisso daí para ver, tá? Mas... Oi? Golfinho, talvez, não sei também. Mas assim, próximo à filogeneticamente falando, eu acho que todos os primatas têm uma demarcação muito clara do cio em fêmeas e outros mamíferos também, tá? Oi? A necessidade de cuidado parental, o período demandado pelos filhotes humanos, ele é considerado longo quando comparado com outros animais? Muito longo. E daí, muito então, longo. o custo evolutivo, o custo de você acompanhar o crescimento de uma criança, investir no crescimento dessa criança, o custo de você fazer isso caso essa criança não seja sua, é um custo muitíssimo grande. Muito alto, E daí, por isso então assim, tem várias possibilidades. Quando a gente pensa nesse negócio, eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta envolvida no custo do investimento paternal que existe na nossa espécie, que seria um custo muito alto, né? Eventualmente, e seria interessante para o macho, pelo menos eu entendi, para o macho fazer esse investimento e guardar a fêmea. Só que você pode inverter essa questão e se perguntar o que veio primeiro ali.
né? Ah, tá, Se o parto de humanoides ele é muito arriscado, ele é Muito. fêmeas morriam muito, então fêmeas eram Muito. raras. Então é Aham. muito importante guardar as fêmeas. Aham. Então, assim, a nossa espécie ela é particular numa série de coisas. Então, você tem uma série de coisas que estão juntas. O investimento paternal, essa questão da perda do cio, quanto tempo que leva para uma criança humana se tornar independente, tudo isso está junto ali. Só que é difícil você tentar Saber o que ver o que veio antes, né? O que começou toda essa bola de neve, né? Tá. Tem um filme, não sei se você já viu na Netflix, que chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Eu não sou Que a homem sociedade fácil. é construída ao contrário, Ah. e a origem disso é que o cuidado parental é dos pais. Aham. E aí é tudo ao contrário. Ah, é? É muito legal. É uma comédia ou é sério? Mais ou menos. Mais ou Mas menos. assim, os homens sofrem estupro, existe o Ah. feminismo, que seria o contrário do machismo. Qual que é o filme? Ah. Eu Não Sou um Homem Fácil. É muito bom. Ah, é? Vou pegar para ver também. Vou me atualizar. É bom. Fale. Sobre essa questão do cio, né, as fêmeas elas Não evidenciam. não evidenciam, e aí tem uns estudos que mostram que elas têm que chamar a atenção do macho para conseguir copular. Ah, é? Aí elas usam, seria um tipo de ferramenta, né? Elas colocam pedra nos mãos. É comportamental o negócio. Aham. Vou dar uma olhada. E nem olfativo, não tem nenhuma evidência, então. É bem interessante isso aí. Até porque daria para fazer uns paralelos e ver algumas coisas sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, falando sobre essa questão, então, nesse contexto aí, nesse cenário, né? E voltando a essa questão que ele levantou sobre investimento paternal, o que acontece? Mesmo sem saber o que é que veio primeiro, se o investimento paternal maior por parte da nossa espécie gerou um sistema de acasalamento eventualmente monogâmico, ou se foi ao contrário, de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, acaba sendo vantajoso um macho que está associado a uma fêmea e que tem uma garantia que aquela prole ali seja dele, que ele aumente o investimento paternal dele. Então as coisas vão caminhar juntas ali. Se ele tem certeza, então ele pode fazer esse investimento paternal mais acentuado. E a outra coisa que chama atenção aqui, e que aqui sim a gente conseguiria tentar entender como que socialmente as coisas podem ser mais ou menos flexíveis, dependendo da situação. Que nesse cenário que o Wolkoff desenha, o recurso valioso aqui, que seriam proteínas ou caça, eles seriam monopolizados pelos machos. Então, o que a gente pode imaginar num cenário evolutivo como esse é que se nós tivéssemos uma situação onde recursos valiosos não fossem monopolizados por machos, se nós teríamos um afrouxamento das regras que levam à estabilidade, digamos, de monogamias. Mas um quadro parecido com o que ele falou acontece com chimpanzés e bonobos e não tem. Pois é, teria que. Alguma coisa O por chimpanzé e o bonobos não tem uma situação de monogamia social, né? É muito mais solto ali. Então, Não, assim, mas ele tá falando que assim, as chimpanzés, elas têm o cio aparente, os machos eles monopolizam os recursos e eu acho que fêmeas caçam também ali. Ou seja, assim, o que ele está imaginando aqui, o que o Wolkoff está propondo é uma coisa, não de momento, mas que seria uma raiz evolutiva para o que aconteceu. E numa época em que realmente fêmeas, hierarquicamente falando, dentro do grupo, elas não teriam acesso à caça. Então, ou elas seriam recipientes porque algum parente está trazendo aqui, dividindo a caça, ou algum macho estaria dando aquilo ali, vivendo aquilo. Enquanto que em outros primatas, geralmente a fêmea tem mais acesso a recursos desse tipo. Mas, enfim, a gente tem que lembrar do seguinte, isso aqui é um cenário hipotético, portanto não é, né, tá cheio de possibilidades e precisaria justamente de ser avaliado, testado, tem muitas críticas e tem muitas coisas favoráveis. Eu vou mostrar para vocês um outro cenário também, tá? Só para comparar com esse aqui, que são todos totalmente hipotéticos, né? Que também é bem interessante, esse aqui é do Robert Wright, e se alguém gosta desse tipo de coisa, tem um livro dele que é muito legal, O Animal Moral, em português, é muito legal esse livro. E ele propõe o seguinte, ele falou o seguinte, que em termos puramente darwinistas, a maioria dos homens provavelmente estaria melhor em um sistema monogâmico
e a maioria das mulheres pior. Então, aqui ele propõe um cenário, percebam, completamente oposto ao do Alcock. Porque o do Alcock, o cenário evolutivo, as mulheres estão ganhando, no sentido de que uma monogamia seria, através da perda do cio, seria para elas ter um acesso maior a recursos. Já o Robert Wright, ele propõe o contrário, ele propõe que a monogamia é uma estratégia que beneficia mais machos do que fêmeas. Como que isso é possível, né? Porque isso aqui é contraintuitivo, de uma certa forma. Mas tem, há muito tempo atrás, eu não sei a fonte, mas eu vi trabalhos mostrando que homens casados têm uma vida mais longa, mais sadia, comparada com mulheres casadas. Sim. Mulheres casadas morrem mais cedo, têm mais problemas de saúde. Eu sei. Assim. Carlyle, não é isso que você está pensando. Eu tô falando assim, eu conheço esse trabalho. Mas eu acho que isso tem uma base muito cultural também. Se for levar, não sei se o trabalho foi aqui no Brasil ou se foi fora. Foi fora. Mas se for levado em consideração que no Brasil, tem muitos sociólogos que falam sobre isso, de como o casamento é estruturado hoje na nossa sociedade, né? Não chega a ser muito sadio para as mulheres, de fato. O negócio é o seguinte, eu acho interessante, assim, esses são cenários, lembrem bem, tá, pessoal? Cenários evolutivos, então eles não retratam, né, a nossa realidade. Nós estamos tão longe de uma realidade ancestral, seria melhor fazer esse tipo de pesquisa com pessoas que ainda vivem em estruturas muito, assim, culturalmente muito mais antigas, né? Mas o que o Robert Wright está propondo aqui? E eu fiz um desenho para mostrar para vocês o que é a proposta dele. Então, ele fala o seguinte, que estruturalmente uma sociedade poderia ser ilustrada da seguinte forma. Se você tem uma razão sexual equivalente, então aqui ele fala uma população que tem 1000 homens e 1000 mulheres, onde os indivíduos se pareiam. Se pareiam? Existe isso em mim? Se pareiam. De forma equitativa, ou seja, uma hierarquia de machos, e aqui ele propõe que a hierarquia de machos fosse econômica numa sociedade onde machos monopolizam recursos, e que eles estariam pareados com uma hierarquia igualmente hierarquizada, né, de fêmeas que estariam distribuídas de acordo com a atratividade física, que machos buscariam, de acordo com o seu ranqueamento aqui, a melhor parceira que eles pudessem e vice-versa. Ou seja, seria uma escolha mútua do melhor parceiro possível para cada um ranqueado aqui na sua posição. Claro que nada existe dessa forma, mas só para exemplificar. Só que aí ele fala que numa sociedade estratificada assim, dessa forma, onde machos conseguem monopolizar recursos, esse é o fator principal do argumento dele, é que em sociedades onde machos conseguem monopolizar recursos, onde você tem um macho aqui que é altamente dominante com muitos recursos e um aqui que não tem praticamente nada. Nessa situação que ele propõe é o seguinte, que lá pelas tantas a fêmea número 400 aqui fala, mas o que eu estou fazendo aqui com esse macho número 400? Espera aí, deixa eu ver se o macho número 1 topa me receber lá na casa dele, se a fêmea número 1 lá gostando ou não, ele que manda lá naquela casa, eu vou para lá. E aí o macho fala, opa, legal, pode vir. E a fêmea número 400 migra para a posição lá, número 1, onde ela vai dividir os recursos. Mas ele é tão cheio de recursos, Tem muito mais que dá para, sem problema, para a segunda fêmea. Se você pensa numa situação como essa, o que aconteceria numa sociedade estratificada dessa forma? Todas as fêmeas optariam por uma ascensão social e econômica. Por que eu vou ficar com o macho 1000 aqui, que não tem nada, não posso ter nada aqui, meus filhos vão ficar passando fome, se eu posso migrar para o número 999, ou até mesmo aspirar para o número 1 lá de cima. Nessa situação, a proposta aqui é de que um grande número de machos aqui, com essa migração de fêmeas para posições economicamente melhores dentro de uma sociedade estratificada, teria um grande número de machos que ficariam chupando o dedo, basicamente não tem nenhuma fêmea para eles, né?
a proposta aqui teórica, que seria o resultado dessa ascensão, essa fêmea número 400 no caso, seria que todas as mulheres que fizessem essa mudança, digamos, de estratificação com base nos recursos que elas conseguem obter, todas as mulheres ficariam numa melhor situação econômica e social, ou seja, seria uma ascensão social para muitas mulheres. Todos os homens, então, fora os que estivessem lá em cima e obtendo esse recurso reprodutivo, todos os homens ficariam com noivas ligeiramente inferiores no sentido aqui do que ele está falando. Nesse cenário completamente hipotético, um homem ficaria sem esposa, né, que seria o último lá embaixo, numa sociedade com uma razão sexual de 1 para 1. Então, se a gente imaginar, se isso aqui ocorresse em larga escala e com acúmulo de esposas, basicamente nós temos um sistema de acasalamento que se chama um harém. É um sistema poligínico de acúmulo de esposas. Tá? Quando a gente fala num sistema poligínico humano, onde tem haréns desse tipo, quando a gente fala sobre isso numa situação na nossa sociedade que é tida como monogâmica, a maior parte dos homens se imagina como ele, sendo os donos do harém. Eles não se imaginam na situação onde eles vão estar lá chupando o dedo sem mulher alguma. E por isso que a proposta do Wright é de que num sistema poligínico como esse, a maior parte das mulheres, teríamos muito mais mulheres que estão socialmente, economicamente bem posicionadas e muito mais homens, então, que estão absolutamente sem nenhum sucesso reprodutivo. Né? Oi. Nesses haréns costumavam ter eunucos para cuidar das fêmeas. Sim. Esses eunucos seriam homens subjugados para poder... Eles são castrados, Seriam assim, subjugados, homens que ficariam sem fêmeas. Não tem como. Eles cuidavam do harém basicamente para proteger o harém de outros homens, de invasão por parte de outros homens, só que eles eram eunucos, né? Então eles eram castrados. Então eles não tinham nenhuma possibilidade. Tem até histórias, né? Tem romances, contam de alguns eunucos apaixonados por alguma mulher dentro do harém, mas eles não têm o que fazer ali na situação, né? Não tem como trair. Essas mulheres não tinham como trair. Sempre tem, né? Um jeito. Tenho certeza que os 888 filhos ali eu ia diminuir uns 20, que provavelmente não eram dele, né? Mas assim, de modo geral, elas eram absolutamente separadas da sociedade e muitas vezes uma família pobre que tinha filhas, a aspiração que essas famílias tinham é de que as filhas pudessem fazer parte do harém de um homem rico. Que elas iam ter uma vida de lazer, de descanso, uma vez por mês iam transar com o cara lá e pronto, o resto do tempo ficavam lá tocando musiquinha, jogando jogo, os filhos iam ser bem cuidados, os filhos iam ter chance de ter uma ascensão social, ali podiam, né, essas famílias poderiam ter netos que tivessem um sucesso reprodutivo muito alto. Então assim, é uma maneira de pensar em como que a evolução do sistema de acasalamento da nossa espécie poderia ter ocorrido. Agora, perceba que uma evolução de uma situação de poliginia como essa exige que haja uma estratificação econômica muito grande dentro da sociedade. Somente em sociedades onde alguns homens podem acumular uma grande riqueza, é que você tem a possibilidade de uma poliginia. Porque mulheres voluntariamente não vão fazer parte de um harém de um homem pobre, tá? Essa possibilidade não acontece. Por mais que a gente fale, será quem sabe, aquela... Come on. Vamos ser realistas, né? Sim. Esse? Eu não sei, às vezes essas coisas que eu falo aqui podem não ser politicamente muito corretas, às vezes eu tenho essa impressão. Mas assim, a minha experiência de vida, às vezes, me faz um pouco cínica com relação a algumas coisas. Então, posso contar para você, eu já era cínica desde sempre, não é só experiência de vida não, sempre fui. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava numa festa, eu tinha conhecido meu marido naquela época, estava na UNB, eu tinha 24 anos, 23 anos.
E eu estava numa festa, meu sogro era na época da Organização Pan-Americana de Saúde, ele era diretor aqui da OPAS aqui, tinha uma festa com gente lá, toda bambam. De repente apareceu um velhinho, bem raquítico na época, e não era nem um velhinho assim, tipo um Sean Connery, que ainda sabe? Não, era um velhinho já pra lá de... Né? E aí ele apareceu de braço dado com uma mulher lindíssima. E assim eu olhei aqui, fiquei espalhando, uma mulher altona, loira, bonita. Aí eu até perguntei ao meu sogro, é filha dele? Não, é mulher dele. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, mas mulher dele? Aí eu falei assim, isso aí, ele deve ter uma senhora conta bancária, né? Aí o meu sogro me olhou com uma cara assim de espanto e ele falou, minha filha, mas quanto cinismo, ele tem uma inteligência assombrosa. Eu olhei para ele e falei assim, caralho, que história é essa? Que inteligência assombrosa. Pode até ter uma inteligência assombrosa que levou a outras coisas, mas não foi a inteligência dele que atraiu aquela mulher. Ela era uma ex-miss, era ex-miss Peru. E assim, depois eu fiquei até sabendo de outras coisas, né? Eu tô aqui fofocando. As condições econômicas dela, quando ele visitou o Peru na época, ela era uma moça extremamente pobre, tinha vencido um concurso de Miss Peru naquela época, e ela viu a chance com aquele homem que se apaixonou por ela, falou, eu vou sair daqui, tô fora. E foi o que aconteceu. E muitos anos mais tarde, ela teve um filho, presumo que com ele, que estudava na mesma escola que as minhas filhas, e um dia conversando com ela, assim, eu fiquei assombrada, né? Porque basicamente ela odiava ele. E tinha tentado esganar ele, na verdade. Então, ela era grande. Ele já era bem fraquinho. Assim, eu sou muito cínica, mas eu tenho razões para isso, povo. Então, vamos voltar aqui à biologia, tá? Se a gente pensar nessa questão da seleção natural e como que funciona a reprodução, né? Que fêmeas, elas são um recurso valioso para qualquer outra espécie que a gente possa imaginar, e na nossa espécie não deixa de ser diferente. Fêmeas produzem um número X muito concreto de óvulos ao longo da sua vida, e homens produzem uma quantidade de gametas enorme. Então, o recurso, se falando como um recurso reprodutivo, para que machos possam transpor a barreira das gerações, passa por um funil que é a fêmea. Então, essa visão da seleção natural favoreceria comportamentos onde homens e mulheres trocam cópulas por recursos materiais. Isso aqui, a gente pode ver, isso é uma hipótese. Ela é verdadeira? Nem sempre. Às vezes, né? Em muitas sociedades humanas que essa troca, e novamente, pessoal, aqui, só para deixar claro, eu não estou dizendo que isso aqui seja uma realidade que deva ser aplaudida nem coisa nenhuma, mas é simplesmente uma coisa que eu acho que biologicamente ela ocorre, e realmente ocorre de diversas formas e por muitas razões, mas principalmente a questão da seleção natural. Mas na nossa espécie, tem muitas sociedades onde homens precisam demonstrar o sucesso deles econômico antes de casar. Talvez hoje em dia não. Hoje em dia mais nenhum rapaz aqui vai chegar na casa da moça e ter a expectativa de que os pais da moça perguntem para você. Ou eles perguntam de uma forma mais indireta. Mas onde você trabalha? Quantos de vocês namoram há muito tempo a mesma moça? Ninguém vai falar nada. Você já foi na casa dela, né? E como é que os pais dela olham você? Como uma boa perspectiva para a filha deles ou não? Sacanagem. Mas os pais dela gostam dele com certeza. Né? Vai ser diferente. Nós somos meros mortais. Exatamente. A comparação não tá boa. Não. Mas então, assim, não é uma coisa muito longe da geração de vocês que houvesse esse tipo de avaliação dos pais com relação a um noivo em potencial. O que esse homem está trazendo aqui com relação à minha filha, né? E hoje em dia mesmo tem trocas desse tipo aqui, oferta de joias e de bens, e até simbolicamente, né? Flores, anéis, brincos, seja lá o que for, joias. Por quê? Porque simbolicamente são uma demonstração de um poder aquisitivo que aquele homem teria.
Então isso pode ser simbólico, mas remonta a um entendimento de que supostamente o homem deveria ter condições de sustentar não só a mulher, como os filhos dessa mulher. Isso aqui, concretamente, em outras sociedades é mais aberto mesmo, é explícito. Então, assim, o homem não pode casar, os aborígenes, até ele matar um antílope de tamanho X. Não é qualquer um, não. Então, a cobrança ali é dessa forma. Em algumas culturas indígenas, etnias, eu acho muito engraçado isso. Em algumas delas, o noivo, quando ele vai pedir a moça lá para casar, os pais da noiva falam para ele que ele tem que carregar uma pedra do peso da moça. Então a moça ali tem que fazer um regimezinho para poder dar certo o troço, se ela gostar do cara, né? Senão ela pode fazer o contrário. Mas enfim, ele tem que carregar uma pedra do peso da moça pela distância estipulada pelos pais da moça. Entendeu? Então, ali o negócio fica complicado. A prostituição, né, que é uma troca evidente e explícita, é mais comum, prostituição de mulheres do que de homens, aí tem uma troca de o ato reprodutivo com relação a dinheiro. E a outra coisa que é muito comum também, em muitas sociedades, a riqueza, simplesmente poder econômico, está associada a uma questão de status, ou seja, poder, ou seja, qualquer coisa desse tipo. E existe evidências concretas, né, dados que mostram que mesmo na nossa sociedade, que não tem essa estratificação tão grande, tem, mas não é tão grande quanto outras, que existe uma relação entre riqueza, status e o aumento no sucesso reprodutivo daqueles homens. Então, a outra coisa também é que em sociedades poligínicas, a gente pode imaginar que a determinação de uma sociedade poligínica, o peso disso, ou a formalização disso daí, recaísse mais nas mãos de homens. Mas não é o caso necessariamente, porque as mulheres também se interessam em casar com homens de alto status. Tá? E não é só um interesse, digamos que, vamos explicar, conscientemente, tem um interesse econômico. Não é isso. É porque em muitas sociedades, as mulheres não têm o poder aquisitivo nem para se sustentar. Em sociedades mais tradicionais, elas não têm como viver se elas não conseguem um casamento razoável, vantajoso. Elas não têm emprego, né? A nossa sociedade atual, as últimas 2 gerações, é que nós vimos mulheres tendo uma ascensão econômica de que toda mulher tem uma expectativa de ter um emprego. Isso não era real na época da minha mãe já. Então vocês estão imaginando assim, em 3 gerações essa condição aqui mudou, né? Na época em que minha mãe casou, o meu pai, né, o marido, ela trabalhava, que era raríssimo para as mulheres naquela época, ela trabalhava, acho que para aquela antiga companhia aérea VASP, acho que era VASP. E meu pai falou, não, para casar comigo não pode trabalhar. Então, isso só fazem 2 gerações atrás. E se a gente for pensar em poliginia, né, mulheres com interesse, digamos, em ter uma ascensão social e econômica, não precisa chegar muito longe para a gente ver que a poliginia, mesmo numa sociedade monogâmica, ela funciona de uma outra forma. É o que a gente chama de poliginia sequencial. Ou poliandria sequencial, depende de qual lado que você quiser olhar, né? Onde homens, eles acumulam esposas, sim, mas só que ao longo do tempo. E esses homens, tipicamente, são homens que têm bastante poder aquisitivo, tá? Bom, vou mudar um pouquinho, dar uma guinada aqui, mas falar ainda dessa questão do sistema de acasalamento. Como que tem ligação essas 2 coisas, né? A gente falou de investimento paternal aqui, como sendo uma coisa importante para considerar dentro do sistema monogâmico. Como que ciúme sexual e investimento paternal estariam ligados biologicamente falando? Muitos biólogos nessa área de ecologia comportamental consideram que o ciúme sexual, que é muito mais comum, digamos, em homens do que em mulheres, não que não exista, mas é mais evidente, está relacionado à questão do investimento paternal. Porque na nossa espécie, o investimento paternal é enorme, né? E um homem que esteja fazendo investimento paternal
num filho durante, às vezes, 15, 20, 30 anos e não é o filho dele. É uma questão bem problemática. Então, homens que vão fazer então um investimento paternal muito alto, eles têm uma expectativa de ter um aumento no seu sucesso reprodutivo, porque esses filhos vão sobreviver, vão ter qualidade, vão estar bem situados na vida. Então, o investimento paternal deles tem um retorno. Não é como talvez em outras espécies, onde não faz diferença o macho fazer um investimento paternal ou não. E, em grande parte, a escolha de parceiros aqui para fazer um investimento desse tipo está direcionada por homens de uma certa forma. Então, por exemplo, homens, de modo geral, tendem a escolher mulheres numa certa faixa etária. Então, outro dia eu ouvi uma pesquisa sobre isso que mostra o seguinte, que na faixa etária de mais ou menos de 20 a 25 anos, homens e mulheres escolhem parceiros que têm mais ou menos a mesma idade. Geralmente mulheres procuram homens que tendem a ser de 1 a 3 anos a mais do que elas, e homens procuram parceiras que tenham mais ou menos a idade delas ou um pouco menos, 1 ou 2 anos a menos. Assim, se fosse dada essa opção no questionário, por exemplo. À medida que as pessoas envelhecem, o que acontece? As mulheres continuam procurando homens que são mais velhos, às vezes bem mais velhos, 2 anos a 5 anos mais velhos, etc. Então, vai aumentando a faixa etária à medida que a mulher vai ficando mais velha. Então, se ela tem 45 anos, ela tende a procurar homens que tenham entre 40 e 50 anos, por exemplo. Tá? Mas homens não. Homens vão ficando mais velhos e a parcela etária de mulheres que interessam a eles continua fixada no mesmo ponto. Geralmente entre 20 e 30 anos. Então, se eles têm 30 anos, as parceiras são de 20 a 30. Se eles têm 35, é de 20 a 30. Se eles têm 45, é de 20 a 30. Se eles têm 80, é de 20 a 30. É porque o cérebro deles para lá? Então, em termos evolutivos... O cérebro deles parou. Não acho que é o cérebro que para, não. Viu? Então assim... podia ter uma infinidade de piadas muito feias. Mas então, evolutivamente falando, por que isso? Porque a gente tem que se perguntar, piadas à parte, né? Por que seria assim? Por que mulheres acompanham a faixa etária de preferência delas? É acompanhada. O que é que mulheres buscam em homens? Porque aí a gente tem que voltar a essa pergunta. O que é que mulheres buscam em homens? O que homens buscam em mulheres? Tá? Esse fator aqui de escolha de mulheres jovens é um fato, não dá para negar isso, né? Que mesmo homens mais velhos, dada a preferência entre uma mulher entre 20 e 30 e uma entre 60 e 70, mesmo eles tendo 85, eles vão preferir aquela lá, novinha. Mulheres não é tão certa essa resposta, tá? Tem exceções, obviamente, mas não é tão certo. Porque mulheres... Mas também tem um cunho social. Pois é, o que é um cunho social e quanto que é uma explicação biológica é que é interessante se uma mulher namora um homem mais novo, ela é papa antes. Se o homem namora uma mulher mais nova, ele é garanhão. Mas aí, é isso que eu tô falando. Tem um reforço social, obviamente que tem. Mas por que existe essa diferença? O meu interesse é mais tentar entender por que surgiu a diferença, para começo de conversa, do que olhar essa parte aí. Porque, tem um reforço social, mas o reforço social, ele tende a ir no mesmo caminho que essa diferença biológica para início de conversa. Então, eu gosto de entender a razão biológica. Por que é que homens prefeririam mulheres de uma certa faixa etária, biologicamente falando? Fertilidade, tá? Então, a gente pode imaginar o seguinte: se existe uma fixação etária aqui para essa preferência, e essa fixação ela é universal, ou seja, não tem culturas que diferem quanto a isso. Essa diferença aqui, ela existe para todas as culturas humanas. Então, não foi só uma questão social de aprendizado ou replicação. Tem uma preferência. Por quê? Eu acho que é uma questão realmente de fertilidade. A outra preferência também, que é bastante universal nesse caso, é que homens, eles buscam pistas de fidelidade sexual de suas mulheres, tá? E aqui a gente tem uma série de
práticas, digamos, culturais e sociais que estão de acordo com essa necessidade que homens teriam de buscar mulheres que seriam sexualmente fiéis. E por que eles buscariam mulheres sexualmente fiéis? Vamos voltar aqui a remontar a questão biológica. Filho sendo deles. Mas assim, você pensa o seguinte, não é que um homem pense isso, ou raciocine isso. Não é isso. Ele tem ciúme. Aí você pensa, mas o ciúme é uma coisa biológica. É uma questão biológica, é uma questão também, tem variações enormes na população com relação a ciúme. Mas qual é a explicação biológica para o ciúme? Está ligado a essa questão, ao meu ver, de um investimento paternal. O ciúme sexual masculino é uma forma de proteger a paternidade, né? Se ele tem como defender no sentido de defender a mulher contra outras investidas de outros homens, ele pode aumentar o sucesso reprodutivo dele. Nenhum homem raciocina assim, obviamente, mas é isso que a gente vê na realidade. E as práticas culturais estão ligadas a isso aqui. Então, eu mostrei para vocês outro dia essa questão de enfaixamento dos pés, que é uma prática cultural. Enfaixamento dos pés só reforça uma questão de que as mulheres não conseguem se deslocar. Muito difícil. Cuidar delas mesmas. Numa mulher que tem uns pezinhos daquele tamanho todo enfaixado, é uma aleijada, é muito difícil ela ir encontrar o amante dela ali não sei aonde, tá? Então ela fica em casa quietinha, do jeito que seria interessante para esse homem que vai ter uma garantia que os filhos vão ser dele. A gente pode olhar outras, por exemplo. Muitas sociedades, a punição de adultério por parte da mulher é a morte. Então, é um crime considerado absolutamente assim, acima de qualquer outra coisa. E, nesses casos, o mais curioso é que mesmo em sociedades onde o adultério, ou mesmo engajamento sexual por parte de uma mulher não seja visto absolutamente como um crime, existe, sim, uma hostilização, digamos, de mulheres que se engajam em atividades sexuais. Sejam elas, por exemplo, solteiras, não tem nenhum vínculo com ninguém, mas se você for numa cidadezinha do interior, lá do Nordeste, ou mesmo de Minas Gerais, uma moça que está saindo com não sei quem, vira fofoca. Não, porque aquela fulaninha, você já viu aquela fulaninha? Não é? Mas por que isso? Tá? Por que isso? Por que é de interesse da sociedade, entre aspas, ou da sociedade que predomina ou que manda, por que é de interesse que as mocinhas todas se comportem, né? Vocês todos conhecem a história do Boto, né? Uhum. Ou da Ave Maria, né? Da mãe. Não conhece? Não. Ué, como é que aconteceu a história de Jesus? Mas Jesus não foi uma tradução. Dizem que foi, mas assim, quem é que acredita que ela era virgem? Mas eu acredito que ela era virgem. Daí eu acredito também que a Terra é plana, né? Tipo assim, não. Mas isso é diferente. As pessoas acreditam que ela era uma mãe virgem. Então, eu li também. Foi uma tradução do que grego. Foi uma tradução errada, e aí traduziram como virgem. Traduziram como virgem, mas aí todo mundo... Aí o povo aceita, sim, mas aí... Não é? Então, assim, pra mim, a história da Virgem Maria, vocês me desculpem quem realmente for nascer pra lá, mas eu... Mas assim, é a mesma história do Boto, povo. O Boto que sai da água de vez em quando e faz umas rodas por ali, engravida as mulheres ao longo do rio, e ninguém sabe. Foi o Boto. O Boto, né? Entendeu? Vejamos. Top, pai. Maria. Ciúme sexual, né? Vocês sabem que até pouco tempo atrás, crimes passionais violentos, onde a mulher era morta, eram tidos como crimes passionais. Pois é. Não, se é passional, não tem problema. Federico Passional. Passione, sim. Amava ela tanto que la esganei. Se abre o jornal. Vocês vão ver. Crimes passionais.
situacionais de todo tipo, não sem injustificáveis, explicáveis, porém injustificáveis, né? Que mais aqui que tem desse tipo? Ah, sim, muitas culturas, isso é mais assim, a parte cultural que eu acho curiosa. O adultério masculino em muitas sociedades é considerado crime, sim. Só que é um crime contra o marido da amante, não contra a esposa dele. Assim, é um crime contra um outro homem, cuja mulher está sendo infiel a ele, entendeu? Então, o cara que está ali, o amante da mulher, o crime é outro. Então, todas essas coisas a gente só reforça aquela questão. Bom, no entanto, apesar de toda essa questão da base da seleção sexual e como que moldou, digamos, sistemas de acasalamento na nossa espécie, né, de modo geral bem padronizado, nós temos sistemas de acasalamento e comportamentos reprodutivos que fogem a essas regras. E são até interessantes, porque eles mostram por que esses comportamentos poderiam ser diferentes. Então, por exemplo, biologicamente falando, né? Nós temos, por exemplo, em esquimós, nós temos uma prática, não sei se hoje em dia ainda se faz, né? São muito diferentes, mas de troca de esposas. Então, o que isso era? Quando um visitante chegava num vilarejo, ele era ofertado, ninguém perguntava para a mulher se interessava ela ou não, mas ela era ofertada como um presente para ele passar a noite com aquela mulher lá, com a esposa. Ou seja, o cara oferecia a própria esposa, ó, hoje à noite você fica com ela, tá? Tá. Será que isso não vai contra tudo isso que a gente está explicando aqui de seleção sexual? Faz sentido isso? Se a gente entrar naquela história do que é o melhor inimigo, que é evitar conflitos no futuro, manter uma população estável e não sei o quê, talvez está mostrando um ato de boa vontade compartilhando um recurso um recurso muito valioso. Mas tem um porém nessa história. Acho que é aquela coisa da guerra que você falou. Se o cara achar que tem filhos dele lá na aldeia, ele não vai querer. Eu acho que não passa nem. Não é tão. Assim, não é tão bom assim. Tem uma explicação mais simples esse negócio. Trata-se de reciprocidade. Então, esse mesmo chefe que oferecia a esposa dele para o cara visitante, quando ele fosse na outra vila, ele ia logo. Ele era implícito que ele teria esse mesmo benefício lá. E se não tivesse, aí sim nós teríamos uma briga violenta ali. Então, assim, era uma troca, era uma reciprocidade que ocorria. E aí, você tem uma equivalência de riscos e de perdas e danos, digamos. Porque vá que sua mulher teve alguns filhos ali que não te pertencem, mas o outro lá possivelmente também teve uns filhos que são seus. E ele está cuidando de tudo do Brasil. Exatamente. Tá? Então, aqui... conflito. Aqui envolve um tipo de troca reprodutiva e tudo, mas que envolvia também reciprocidade, tá? Então é bem diferente do usual, né? Aí nós temos também, ainda estou falando da probabilidade de paternidade. Em algumas sociedades nas ilhas do sul do Pacífico, as sociedades são promíscuas. E é interessante isso porque lá mulheres não são cobradas nesse sentido. Homens casam, então tem um vínculo social, um homem e uma mulher se juntam para ter uma vida doméstica em comum, tem as crianças ali que nascem daquela mulher que ficam ali, que crescem ali. No entanto, a mulher pode ter os amantes que quiser e o homem pode ter as amantes que ele quiser, sem nenhuma restrição. Só que eu tenho um colega no meu departamento Jada que diz que é para lá que ele vai. Ele quer morar aqui no sul do Pacífico. E a pergunta fica então... Como que evoluiu uma sociedade dessa forma? Abundância de recursos. Pois não tem uma coisa bem curiosa dessa sociedade. Não sei nem como foi a origem de tal coisa, mas ela tem uma repercussão. Coisas climáticas, instabilidade da Eu não sei qual foi a origem disso aqui, mas resultou numa coisa bem interessante, tá? O resultado disso aqui é que a certeza de paternidade é muito baixa. Então, no caso aqui, um homem que vive com uma mulher, ele não tem certeza de que aqueles filhos ali sejam dele, de maneira alguma. Então, vocês acham que ele investe paternalmente nessas crianças? Economicamente? Não. Sabe onde é que ele faz o investimento dele?
nos filhos da irmã ou das irmãs. Dos sobrinhos por parte das irmãs. Por quê? Ele tem certeza que Eles vieram da mesma mãe. Então, ele pelo menos pode ter certeza que ele é pelo menos meio irmão daquela mulher, né? Isso é certeza absoluta, ele veio da mesma mãe. Então, o investimento econômico que é feito nessas sociedades é direcionado aos sobrinhos por parte das irmãs somente. Tá? Então, oi? As mulheres que não têm irmãos mais velhos e têm filhos Sofrem exatamente nesse sentido, porque o investimento econômico todo é direcionado, e aqui ninguém sabe de elas de paternidade não, tá? Quer dizer, não é uma coisa assim, vou ter... Ninguém conversa sobre por que é essa regra. Essa regra é uma regra cultural, ela existe, e se a gente for examinar isso com uma lupa biológica, a gente vai chegar a uma conclusão de aqui tem uma questão de investimento paternal, mas que direcionado a sobrinhos, onde tem uma certeza de um parentesco mesmo genético. Tá? Então tem essas coisas assim que fogem mesmo a explicações, digamos, que poderiam ser mais próprias dentro da seleção sexual, mas que quando a gente examina mais de perto, você começa a ver que tem outros fatores que estão ligados a isso. De qualquer maneira, pessoal, quem gosta dessa área toda, porque como eu falei, eu só dei essas 2 aulinhas sobre comportamento humano. O comportamento humano é muito interessante, tem muita coisa, base biológica, vale a pena indagar. Tem 1 milhão de livros, se vocês botarem, né? Human Behavior, vocês vão encontrar muita coisa. E basicamente com isso eu chego ao final aqui da disciplina. Você volta lá rapidinho. Volta onde? Aí, ótimo. Obrigada. Fotografar? Eu posso até botar também no site. Eu queria